Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês falando sobre a palavra do Senhor. Bom, a palavra que hoje o Senhor colocou no meu coração está em Mateus, seu capítulo 4, do seu versículo em diante. Bom, aqui fala sobre a tentação de Jesus, que é um versículo e uma passagem bem conhecida que fala sobre Jesus sendo tentado no deserto, no qual ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E bom, essa tentação que Jesus sofreu nos deixa vários ensinamentos, mesmo que só tenham tido, no caso ali, Mateus só escreveu 3 tentações, porque Jesus foi tentado o deserto, esses 40 dias inteiros no deserto, não foi só aquelas 3 tentações, foi mais do que isso. Mas essas 3 tentações dizem respeito a tudo que nós temos que conservar hoje em dia. Vou estar lendo aqui e estar explicando a vocês, que diz bem assim: e a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Bom, esse versículo diz muito respeito a literalmente as 3 áreas que nós temos presentes em nossa vida. A nossa identidade aqui, como o diabo falou, se tu és o Filho de Deus, ou seja, ele duvidava se Jesus mesmo era o Filho de Deus. Aí você vai vir com essa dúvida na sua cabeça, com essa interrogação: se você é Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães aí, provavelmente você é Filho de Deus. É tipo isso. O diabo ele sempre vai testar a nossa identidade em Cristo. Ele sempre vai dizer: se você é Filho de Deus não, se você mudou mesmo, cadê, me prova aí, eu quero ver uma prova. Mas não importa você tentar provar pro diabo, porque tudo que ele quer, ele não quer prova nenhuma, ele quer que você se desespere e esqueça de quem você é em Cristo. E esse é o foco dele. O foco dele não é simplesmente ter uma dúvida e sair embora. Ele quer destruir sua mente, quer tirar seu equilíbrio, ele quer ver você desesperado, porque, como Jesus disse, que o inimigo, o ladrão, ele veio para roubar, destruir e matar, ou seja, o diabo, ele só veio para fazer destruição, não para trazer nada de bom. Ou seja, aqui como ele estava tentando Jesus, assim ele também vai tentar a gente, porque quem somos nós, né, para não sermos tentados? Nós que somos totalmente pecadores, Jesus que era um homem que não tinha nenhum pecado foi tentado, imagine nós. E bom, aqui como diz que o diabo ele transportou Jesus para a cidade santa, que é Jerusalém. Aí transportou ele para em cima de um pináculo. E aí disse: se você é o Filho de Deus, se lança daqui abaixo, porque está escrito que quando tropeçares, os anjos vão te pegar pela mão e você não vai cair. Ou seja, o diabo sempre vai chegar com a palavra distorcida nas nossas vidas. Mesmo parecendo, vai chegar aquelas pessoas que, não, é porque na palavra diz que você vai ser próspero e rico, sendo que pegou a palavra e distorceu e botou no modo que ela queria. Ou seja, o diabo ele sempre vai pegar a palavra de Deus e vai distorcer. E o que nós fazemos para nós, como por exemplo, para nós não cairmos nessa cilada do diabo, é simplesmente usando a própria palavra de Deus contra a palavra distorcida do diabo. Porque o diabo ele pode distorcer a Bíblia, mas ele nunca vai poder refutá-la. Por exemplo, aqui como Jesus disse, e aqui, se tu és Filho de Deus, no caso aqui é o diabo, mas se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aí Jesus disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, quando vem aqueles momentos em que aquelas pessoas que não querem saber de Jesus, só querem
te provocar ou querem simplesmente fazer com que você peque, não fique batendo papo, não fique discutindo, faça como Jesus fez. Só diga, também está escrito, aquelas pessoas que distorcem a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Pronto, acabou. Você não precisa ficar criando briga, tentando defender. Quem precisa ser defendido é o Evangelho, a imagem de Cristo. Não manche a imagem de Cristo brigando, discutindo, porque você só vai piorar a situação. O que importa é você cumprir o seu papel de sua pregação, plantar ou regar e ir embora. E quando eu digo plantar, é quando, por exemplo, a primeira vez que você planta a palavra de Deus em alguém, ou regar, que no caso aquela pessoa já ouviu a palavra e você só está fazendo o trabalho de replantar, no caso regar, tá derramando água. E, bom, aqui, como diz a palavra de Deus, que quando Jesus respondeu, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, o diabo, ele sempre, naqueles momentos de fraqueza, naqueles momentos de tentação, ele sempre vai vir com um banquete na sua mão. Ah, não, aqui como ele fez com Jesus: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães aí e mata sua fome, já que você tem poder, vai fazer isso aí. Ou seja, o diabo, ele sempre vai te tentar a fazer algo nos momentos de fraqueza. Como um exemplo de um momento de fraqueza? Aqueles momentos que você quer desistir, aqueles momentos que você quer pecar, que você está muito fraco espiritualmente ou fisicamente, um dos dois. Aí, aqueles momentos que simplesmente a tentação vem muito forte, porque você está fraco. Ou seja, quando a pessoa está fraca, a tentação parece que é muito forte. Mas quando você está forte espiritualmente, mesmo que esteja fraco fisicamente, você não cai de maneira alguma, porque você está cheio de Deus. Ou seja, você não cede às tentações de maneira tão fácil. E por isso que aqui no caso Jesus estava tão fraco fisicamente, mas estava forte espiritualmente. Ele não cedeu à tentação, porque ele estava forte espiritualmente, ele tinha Deus, ele estava com Deus. E por isso que ele não cedeu, mesmo estando há 40 dias de jejum. Isso não é possível para nós, porque nós, tipo assim, é claro que Deus consegue sim nos sustentar com a glória dele por 40 dias, mas não é algo que é necessário hoje em dia, porque realmente não é algo necessário, não é nem entre aspas, não é algo necessário você ficar 40 dias jejuando. Hoje em dia uma pessoa para jejuar 2 dias já é um trabalho, já tem que ir em escala, porque se a pessoa fazer isso direto é capaz de ela morrer, porque não aguenta a fome, é como tirar uma parte dela. Mas, continuando aqui a palavra de Deus, é que o diabo, ele sempre vai te tentar nos momentos de fraqueza, aqueles momentos de tédio, de cansaço, em que você está entediado. Aí vem a tentação e você cede. Aí você, não, deixa eu vir aqui só pra dar uma olhada, aí vai na curiosidade, aí acaba entrando naquele site, aí acaba entrando naquela conversa, naquela fofoca, e acaba julgando os outros, e acaba pecando, aí vai lá e acaba pecando, depois cai, bum. Porque o pecado, ele nunca vai começar assim direto. Você vai, chegou em casa, bum, vou ir direto no banheiro. Não, nunca. O diabo, ele começa em escala, gradua, começa sutil. Ah, não, olha essa notificação. O diabo sempre vai vir com as propostas. Olha essa notificação, olha esse banquetezinho aqui, olha esse prato que eu tô te dando. Aí, ó, ou seja, o diabo, ele sempre vai te tentar com um banquete, com um prato. Ele sempre vai vir entregando pratos. Olha esse prato, olha isso. Aí ele vai jogando mais, joga e joga. E vai vindo notificação e você vai entrando em fotos, aí você vai entrando em site e você vai lá e acaba caindo em tentação. E bom, e fazer esses momentos, quando vê esses pensamentos malignos, repreenda em nome de Jesus e refute isso com a palavra de Deus. Por quê? Porque a única coisa que o diabo, ele não gosta é de crente que resiste. Porque como fala lá em Tiago, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo não é uma hoste celestial que você só diz, está repreendido em nome de Jesus, ele vai sair. Ele resiste. Porque por mais que ele saia por um tempo, ele volta de novo, porque ele vai resistir. Imagine se com Jesus ele ficou lá para ficar tentando Jesus 40 dias, imagine nós. Ou seja, nós temos que resistir a ele, resistir, ao ponto de ele dizer, não dá não, esse aqui não dá não, vou ter que sair. Porque é o ponto de você estar tão cheio de verdade que você vai estar transbordando, que ele não vai aguentar ficar na sua presença, ele vai embora. Ele não aguentou ficar na presença de Jesus quando Jesus estava cheio de verdade, ou seja, ele foi embora, não conseguiu aguentar não. Porque ele só é pura mentira, ou seja, pura mentira não gosta de ficar de pura verdade. Aí nesses momentos ele foi lá e foi embora. E bom, continuando aqui com a última tentação de Jesus,
Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Bom, Satanás ele também ele sabe planejar as coisas. Ele é antigo, ele tem uma inteligência humana. Ele sabe das coisas, tipo assim, ele sabe que você gosta daquilo, ele sabe que você gosta daquilo. Ele não é onisciente, mas ele sabe das coisas, dos seus prazeres. Por exemplo, aqui, Jesus não queria criar um reino novo, o reino de Deus. Ele não queria o reino, ou seja, o diabo foi lá e olha esses reinos aqui, ó. Você pode comandar tudo, mas tem uma condição, você tem que me adorar. Ou seja, o diabo sempre vai vir oferecendo uns banquetes, como eu já havia dito, porém com as suas maiores vontades. Ou seja, se você tem vontade de ter um carro, tem vontade de ter uma família, tem vontade de ter um emprego bom, o diabo sempre vai vir com a forma alternativa. Ah não, não precisa passar pelo sofrimento, não precisa estudar por 5 anos, não precisa passar pela cruz, pelo sofrimento, pela dor para chegar no seu objetivo. É só você me adorar que eu vou te dar tudo isso, porque tudo isso me foi dado e eu dou a quem eu dou. E no caso aqui, que o diabo ele não falou isso, que tudo foi dado a ele, porém em outras traduções não, em outros livros da Bíblia fala que esse reino de Satanás foi dado a ele. Mas a gente fica pensando, oxe, como é que quem deu esse reino? Ele foi Deus que deu o reino a Satanás? E não, Deus não vai dar o reino para o diabo, claramente que não. Sabe quem foi que deu? Foi Adão lá no Éden. Éden foi lá, ó, minha maçã, toma diabo, pega aí o reinado que Deus me deu, pronto. O diabo tomou conta da terra, e é isso, tomou o reinado do mundo. Ou seja, por isso que Jesus disse que o mundo já é do maligno, porque ele está fazendo o reinado dele aqui na terra. Mas essa terra vai ser destruída, ou seja, ele não tem muito tempo não, ou seja, porque o destino final dele já está decretado lá no inferno, no futuro. Ele já está morto já, ou seja, ele não tem mais salvação. E aqui, como diz, que Jesus respondeu: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. O que isso não reflete? Que Satanás ele sempre vai te tentar com as suas maiores ambiciosidades. Não sei como se fala assim, mas ele sempre vai te tentar com os seus maiores desejos, seus maiores prazeres. Ele sempre vai: ah não, pega essa alternativa aqui, mente, pisa naquela pessoa, reclama dela, mente para você entrar nesse emprego. Ele sempre vai te dar uma alternativa fácil de você entrar em algo que você quer muito. Porém, não aceite, de maneira alguma, rejeite com todas as suas forças, porque isso é um golpe de Satanás para você simplesmente planejar uma queda muito maior. Ou seja, em vez de Jesus ele ter aceitado, não, vou fazer meu reino assim mesmo, terreno, não. Ele sabia que se ele aceitasse aquele reino terreno, ele ia perder o contato com o Pai e ele ia morrer. Literalmente, ele não conseguiria salvar a humanidade. Ou seja, ele disse: não, eu tenho um reino muito maior que isso aqui. Ou seja, Jesus ele botou a cruz em primeiro lugar. Ele sabia que ele ia sofrer e ele disse: eu vou para a cruz mesmo, porque a cruz é o único caminho do verdadeiro reino que eu vou construir. Ou seja, Jesus ele não olhou para a facilidade, ele olhou para a verdade. E todas as vezes que nós sermos tentados, temos que olhar para a verdade, como aqui Jesus disse. Ó, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E o que isso nos reflete? Que nós só devemos servir e adorar a Deus. Como assim servir e adorar a Deus? No seu modo de viver. Em vez de você ir pelo caminho fácil que Satanás ofereceu, vá pelo caminho difícil mesmo. Esse caminho que você vai trilhando com Deus, esse caminho que você simplesmente vai seguindo sua rotina com Deus, que Deus vai ficar muito feliz com você. Quando chegar lá no final, Deus vai dizer: parabéns, meu filho, que bom que escolheu esse caminho. E agora você vai ter todo esse prazer de desfrutar do que você construiu. Porque você constrói algo quando você escolhe o caminho da cruz. No caminho da facilidade você não constrói nada. Você só pegou algo que roubado praticamente. E para finalizar o vídeo, aqui como diz: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Ou seja, como eu já havia dito, quando nós resistimos ao diabo, como o próprio Tiago disse, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, falou isso, escreveu no caso. Quando nós resistimos ao diabo, ele foge. E então chegam os anjos para nos servir. Mas como assim os anjos para nos servir? Quando acaba o tempo da tentação, acaba o tempo da prova. Ou seja, você chega em um momento em que você está muito, como posso dizer, fraco fisicamente. Você precisa ser cuidado por Deus. Ou seja, é um momento de descanso, um momento em que você precisa
passar ali seu tempo com Deus só para descansar, para adorar a Deus em louvor, para descansar espiritualmente, porque descansar não é você só deitar na cama aí. Descansar é você aproveitar o que você tem. Por exemplo, Deus, ele fala na Bíblia que ele descansou. Como assim? Deus não é carne para descansar. Deus, ele aproveitou a obra dele que ele fez, ou seja, ele simplesmente foi descansar com a obra dele, foi aproveitar a obra que ele fez, ou seja, falar com o homem, ver os animais na natureza, ver a terra que ele fez e se alegrar com isso. Ou seja, nós temos que nos alegrar com a obra que nós também fazemos, porque nós também criamos coisas. Por exemplo, você tem um PC em casa, jogar um pouquinho, um lazer, pesquisar um pouco, adquirir conhecimento, assistir uns vídeos para adquirir conhecimento, vídeos que você gosta de jogos, enfim, é literalmente um descanso da mente e da alma, tudo junto, mente, alma e corpo e espírito. E bom, esse foi o vídeo, meus irmãos, espero que eu tenha ajudado vocês, eu não, Deus, e Deus abençoe a vida de cada um, e até o próximo vídeo.